Para a gravação, depois começa, né? Doutor, o que é o Wolff Park-White? Wolff Parkinson-White é uma síndrome arritmogênica, uma síndrome de arritmia. Em verdade é difícil explicar, mas vamos tentar. O coração é formado de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A ordem para o coração bater vem dos átrios, do átrio direito junto com a veia cava superior do nosso marcapasso natural. Essa ordem tem que ser conduzida por estruturas, por células especializadas em condução elétrica até os ventrículos. E existe um cabo que conecta o átrio ao ventrículo, que é a junção AV. É a única comunicação elétrica entre os átrios e os ventrículos. Essa comunicação serve para que nem todas as arritmias atriais, que são frequentes ou comuns e de frequência cardíaca elevada, passem para os ventrículos, porque o coração humano só suporta 200, 220 batimentos por minuto. No entanto, uma para cada 55 mil pessoas nascem além da condução AV normal, da junção átrio-ventricular normal, nasce com a fiação, entre aspas, a mais um feixe também com condições de conduzir entre átrios e ventrículos. Esse feixe anômalo, esse feixe a mais, tem o nome do descobridor dele, que é Kent, então é o feixe de Kent. E aí nós teremos o paciente com Wolff Parkinson-White com sistema normal e com o feixe anômalo. Só que o feixe anômalo conduz tudo. Se o átrio bater, por exemplo, a 200, os ventrículos batem a 200. Se o átrio bate a 300, os ventrículos podem bater a 300. E isso é incompatível com a vida. É uma síndrome, portanto, congênita. A pessoa já nasce com ela. E qual o tratamento? Bom, o tratamento de cura do Wolff Parkinson-White é a destruição dessa fiação a mais, dessa via anômala oculta, que é obtida através da ablação por catéter e radiofrequência. Nós introduzimos eletrodos na perna do paciente, na veia da perna, na veia femoral, e chegamos ao lugar aonde está, vamos apalpando o coração, né, internamente, com o eletrodo, e ao identificarmos aonde está o eletrodo em cima do feixe anômalo, nós emitimos a frequência de rádio e esse feixe anômalo fica inativado. Essa tentativa de cura deve ser realizada em todos os pacientes com Wolff, porque o Wolff pode matar o paciente por arritmia. E existe uma oportunidade ideal, né? Quando operar? A partir de 4 anos, todas as pessoas podem ser operadas. Menos de 4 anos de idade, fica mais difícil manipular o coração do paciente. A gente só reserva essa tentativa para os casos mais graves, em que os pacientes já apresentaram arritmia e que os pacientes muitas vezes já sobreviveram da morte súbita produzida pelo Wolff. Mas a partir dos 4 anos de idade, nós podemos curar todos os pacientes. Qual o percentual de cura após o procedimento? Veja, isso depende da mão de quem está fazendo o procedimento. Nós temos aproximadamente 1.200 casos operados de Wolff. Desses 1.200 casos, 3 casos se necessitaram de uma segunda tentativa. E na segunda tentativa de cura, eles foram curados. Não houve nenhuma complicação. Existe um agora que está pendente, com 3 anos, que nós vamos fazer a segunda tentativa e esperamos, não a segunda tentativa, que essa criança específica, ele tinha 3 feixes anômalos. 2 foram destruídos na primeira tentativa, apareceu o terceiro feixe, a terceira condução anômala agora, e ele será tratado. Mas o índice de cura nas nossas mãos, graças a Deus, está beirando os
99,9% dos casos. Então, a perspectiva de vida, A partir da ablação, a expectativa de vida do paciente com Wolff é normal, já que quando ele está com Wolff, ele está privado de participar da atividade esportiva. Ele não pode, a criança não pode ser incentivada a praticar esportes, porque a atividade esportiva, por aumentar a quantidade de adrenalina circulante, leva ao risco de morte súbita. então quer dizer que o índice maior de Wolff é em crianças, ou a gente pode considerar que o índice está igual para qualquer idade? O problema é a época em que foi dado o diagnóstico. Às vezes a pessoa passa a vida todinha com o Wolff e nem sabe, só vai descobrir na idade adulta. Quando o diagnóstico é muito fácil, basta fazer o eletro e você identificar a onda delta, que é a onda do Wolff, com um PR curto, você tem um diagnóstico. Mas não existe a política de fazer eletrocardiograma em todos os recém-nascidos. Se fizessem o eletro em todos os recém-nascidos, nós teríamos muito mais diagnóstico de Wolff. É congênito, portanto. E os adultos só estão adultos porque o Wolff não foi tão maligno, porque se fosse maligno, eles não teriam chegado à idade adulta.